Bruno, antes de mais nada, obrigado por estares aqui connosco com o 0-0. É um gosto ter uma das grandes figuras da semana a falar em exclusivo ao 0-0. E a minha primeira pergunta é muito simples. Já tens 18 golos como sénior. Algum se aproxima da beleza daquilo que vimos no último jogo contra o Sporting? Nenhuma se aproxima da beleza. Até agora foi o meu melhor golo da carreira. Lembro-me que fiz um delivery no Aves, mas nada se compara a este. Quando o Kenji pega na bola e passa pelo Inácio e depois corta para dentro, onde o Coates sai do campo, já lhe estava a pedir a bola há imenso tempo à entrada da área e já estava confiante para armar o remate. E ele acaba por ganhar o ressalto, a bola bate na cabeça dele e quando vejo a bola tento-me concentrar e abstrair-me de tudo, estar só focado na bola a descer e dar-lhe um pontapé. Foi um bom golo e de certeza que vai ficar marcado para a minha carreira. Tecnicamente, para quem não está tão dentro desse aspecto, é um movimento difícil, pegar bem na bola pela forma como ela vinha? Sim, eu penso que sim. Nos treinos tento fazer alguns movimentos desses. Às vezes a bola sai em direção ao chão, outras vezes sai por cima da baliza, mas esta me calhou mesmo bem. E o Kenji mereceu um abraço ou uma palavra diferente da tua parte? Ele também ficou feliz por ter feito a assistência, digamos assim. Ficou feliz por ter-me marcado. Se calhar se fosse eu, o meu instinto era passar a bola, porque também gosto de fazer assistências, mas ele também optou bem, estava dentro da pequena área com o melhor pé dele. É uma boa jogada dele, de facto. E acaba por rematar. Estamos a falar sobre o Boa Vista e sobre a vitória do Sporting, porque é de facto o tema do momento, mas já vamos falar sobre outras coisas sobre o Bruno, que é o que nos interessa também. Falamos muito sobre este primeiro golo, mas o segundo é marcado num momento em que é preciso muito sangue frio. Não sei em que baliza é que foi, destas duas. Foi nesta aqui, portanto, com os Panteras à tua frente. Sim. O coração bate muito mais depressa neste remate ou estavas frio? Eu estava frio, estava confiante. No papel, no balneário, quem estava para bater o penalti era o Robert, o Bozenic. Só que o Robert já tinha saído e quando fiz o passe, o cruzamento para o Martim e quando o Martim ganha o penalti, eu festejei mesmo e pedi ao Mister para bater o penalti. Estava confiante, nós todas as semanas batemos penaltis nos treinos e nessa semana tinha feito 2 penaltis, tinha marcado 2 penaltis nos treinos e então pedi ao Mister para marcar. E depois respirei fundo antes de bater e estava mesmo confiante em marcar o penalti. Faz diferença ter adeptos da casa à tua frente ou adeptos visitantes na hora de bater o penalti ou não? Ou concentras-te muito no... Eu penso que não, é-me indiferente, é igual. Consideras-te um jogador mais racional ou mais apaixonado? De que forma? Quando estás dentro do jogo, és um jogador frio, capaz de pensar dentro do jogo, ou mais de emoções fortes, como por exemplo o Salvador Agra, parece mais emocional? Não, mais apaixonado, sim, sem dúvida. Muito bem. Bruno, um bocadinho, vamos voltar umas semanas atrás. Fazes 2 temporadas de muito bom nível no Estoril. Porquê o Boa Vista nesta fase da tua carreira? Porque isto tudo começou com um telefonema do Nelson Lane, o diretor desportivo, em que treinei com ele no Desportivo das Aves e já conhecia a minha maneira de trabalhar, já sabia como é que eu era, dentro de campo e fora de campo. E depois de seguida ligou-me o Mr. Petit também, a dizer que me queriam no Boa Vista e que estavam a fazer um bom projeto. E decidi aceitar. Não me arrependo de nada, até porque o Boa Vista é um grande clube com grandes adeptos e jogar neste estádio também Fantástico. é incrível, é fantástico. Está a corresponder às tuas expectativas, a tua opção? Sim, está. Uma coisa curiosa, és natural de Lisboa, creio eu, mas já tens várias passagens aqui pela Zona Norte. Vila das Aves, Monte Alegre e agora Porto. Gostas da forma como se vive o futebol aqui no Norte? Gosto.
gosto. Penso que é um futebol mais atrativo, há mais visibilidade aqui no Norte. Apesar de ter família, amigos em Lisboa, penso que se vive mais o futebol aqui no Norte. E então não me arrependo das passagens que tive em Montalegre e no Desportivo das Aves, até porque me fez crescer como jogador e como pessoa. E estou muito grato, tanto às pessoas que me acolheram no Montalegre, às pessoas que me acolheram também no Aves, em relação a diretores, treinadores, o pessoal muito, muito humilde, muito trabalhador também, e gostei muito. Que realidade vieste encontrar aqui no estádio do Bessa e no Boa Vista? De que tipo de... Dia a dia, condições de trabalho, ambiente balneário, ambições esportivas, um quadro geral, digamos sim, assim. Sim, eu quando cheguei aqui ao Boa Vista não tinha noção das condições do clube. Depois de estar aqui, depois de sentir e depois de ver, é completamente diferente. Acho que todos os jogadores que vêm da formação, ou todos os jogadores que chegam aqui, veem e conseguem sentir que há boas condições de trabalho. Estou a falar de campos de treino, ginásio, suplementação, o próprio estádio, os próprios adeptos, as próprias pessoas que estão aqui, que são pessoas muito competentes, são pessoas qualificadas, e acho que a pouco e pouco o Boa Vista está a crescer outra vez, e é isso. Tens alguma memória do Boa Vista que andou a jogar na Liga dos Campeões, que foi campeão nacional? Eras muito pequeno, em 2001. Tinha 2, 3 anos. Portanto, um bocadinho mais à frente, se calhar. Não Mas me lembras-te do Boa Vista, que de facto lutava por coisas grandes aqui em Portugal? Lembro-me de pessoas terem falado, mas não me lembro de ter visto. De teres visto Sim. no Domingo Desportivo. Bruno, tem-se falado também muito da mudança do Petit como treinador. Portanto, nesta altura vemos um Boa Vista a jogar muito com bola. Foi importante também sentir que a equipa quer tomar conta dos jogos, ter posse de bola. Para alguém com as suas características é importante ter esse jogo? Sim, claro que sim. Eu considero-me um jogador que gosta de ter bola, de certa forma, quando cheguei aqui, um jogador tem que se habituar à equipa. Ao início não estava a ser fácil, mas depois com os treinos, com os jogos de treino que fazes na pré-época, torna-se tudo mais fácil, e os meus colegas também ajudaram-me muito a habituar-me à equipa, e também estou muito grato por eles e por o Mr. Petit também dar-me liberdade e confiança para jogar. Pelo menos para quem está de fora, parece-me que jogas aqui em espaços mais interiores do que aquilo que fazias no Estoril, que jogavas mais por fora. Não sei se podes, que é mesmo assim. Exatamente. No Estoril do Mr. Bruno, jogava numa tática 4-3-3, então queria os extremos, os alas muito abertos, para os interiores ganharem esse espaço atrás da linha média adversária, e às vezes quando vinha muito para dentro, ficava a tapar a linha de passe do meu médio, e o Mister às vezes dava-me na cabeça, ou não queria que isso acontecesse, então... Bem aberto. Sim, bem aberto. E aqui não, aqui jogamos com uma linha de 5, onde o Mr. Petit projeta muito os laterais, e propriamente os alas jogam mais por dentro, como se fossem interiores. Para o teu pé esquerdo, uma maravilha. É uma maravilha se chegar na ala direita, sim. Bruno, e aqui à volta, estar todos os dias no Bessa, conviver com os adeptos, notas que a exigência que colocas a ti como profissional é um bocadinho diferente daquilo que tinhas no Estoril? Pelo menos haverá uma dimensão social superior aqui no Bessa, acredito. Sim, é sempre diferente quando há um clube com maior massa associativa, né, massa adepta. Mas penso que eu não tive pressão, simplesmente tive que me habituar à equipa. Simplesmente os primeiros jogos e a meu ver não estava nos meus níveis, e acaba por ser uma forma de hábito à equipa.
depois penso que quando marcas o teu primeiro golo pelo clube, consegues te libertar mais e consegues tirar, se calhar, algum peso das costas. Foi o que eu senti. Imagino que tenhas sido bombardeado, no bom sentido, de mensagens de amigos, de colegas, conhecidos, nas horas seguintes, no dia a seguir. Sim, sem dúvida. Recebi imensas mensagens de amigos, diretores, empresários, muita gente mesmo. Não só pelo jogo que fiz, mas também pelo golo. E também porque já não marcava há algum tempo. Foi na horinha certa, como Foi na horinha certa, sim. Houve alguma mensagem que tenha marcado especial, que até gostasses de agradecer publicamente? Talvez ao diretor desportivo do Montalegre, que na altura em que fui para lá não me estava a sentir confiante, porque foi um salto, digamos, tu sais do Benfica, onde tens tudo, estás confortável, e cais numa realidade de Campeonato de Portugal. Não fui abaixo totalmente, mas pensei que agora como é que eu vou sair daqui? É uma zona onde neva bastante até no inverno, portanto já vamos falar sobre isso, mas imagino que tenhas apanhado. Mas o André, o Veras, que era o diretor desportivo do Montalegre, acolheu-me bem, arranjou-me casas, conseguir arranjar casa. Foi uma altura complicada para mim, para a minha carreira e para a minha vida, porque também estava a viver em casa dos meus pais em Lisboa. E sair do teu conforto para ir para Montalegre e estar sozinho aos teus 19, 20 anos é um bocado complicado. Então tudo o que eu precisava e tudo o que eu pedia, falava sempre com ele e pedia sempre a ele. E ele ontem mandou-me mesmo, ontem não, no dia a seguir. No jogo anterior, no jogo passado com o Sporting, no dia a seguir mandou-me uma mensagem e tocou-me. Fiquei feliz e ele também ficou feliz, de certa forma. É o lado bom do futebol, um dos lados bons do futebol. Sim, é saber reconhecer quando tu estás mal e saber reconhecer também quando estás bem e quando estás confiante. Portanto, tu com 18 a 19 anos a tua vida muda radicalmente. Vivias com os teus pais, jogavas no Benfica, estudavas, presumo eu. Sim. E de repente sais de Lisboa, vais para a Vila das Aves primeiro. Sim. Ainda passas lá algum tempo, creio eu? Não, foi só assinar e depois fui logo cedido ao Montalegre. Como é que se processa esse empréstimo? Ou seja, tens alguma palavra a dizer ou é uma coisa que surge ali? Sim, foi no último dia de mercado, então sabia que se calhar se ficasse ali no Aves, num plantel principal, não iria jogar muito, não iria ter espaço. E então a minha única alternativa era o Montalegre. Chegaste a ter contrato profissional com o Benfica ou não assinaste? Sim, assinei. E acabou nessa altura? Ou tiveste que rescindir? Rescindi o contrato com o Benfica e depois assinei o mesmo contrato no Desportivo das Aves. Não houve a possibilidade de ficares numa equipa sub-23, equipa B do Benfica? Na altura ainda não havia a Liga de Sub-23. E depois se ficasse no plantel B do Benfica, poderia jogar como poderia não jogar. Então decidi que o meu rumo era sair dali, sair para jogar, para ter mais minutos, e não me arrependo de nada de ter saído. Montalegre, apanhaste alguma neve agora? Apanhei, sim, senhor. Mesmo a treinar? Havia semanas em que não treinávamos no campo, porque o campo estava todo coberto de neve, e chegámos a treinar alguns pavilhões de escolas. Fazíamos alguns lúdicos, algum 5x5 dentro dos pavilhões. Incrível. Era o que dava. Bruno, olhando aqui à nossa volta, isto de facto é um paraíso na terra, não é? Com muito respeito pelo Montalegre, é uma terra muito bonita, mas para quem joga futebol e tem que estar ao ar livre, é duro. É sem dúvida, para mim, um dos estádios mais bonitos de Portugal. E é uma região incrível, eu já visitei, é incrível. Ricardo, Bruno, vamos voltar um bocadinho atrás e à tua vida familiar. Os teus pais tinham uma ligação ao futebol, o que é que eles faziam profissionalmente?
Os meus pais, o meu pai chegou a jogar futebol, mas acabou nas camadas jovens, também chegou a jogar no Benfica, mas depois não teve possibilidade de ir todos os dias, não conseguia porque o meu avô também não conseguia acompanhá-lo e meter o meu pai nos treinos. Ele chegou a treinar nos pupilos do Exército. Depois, a partir de certa altura, o meu pai cansou-se das viagens que fazia, dos autocarros que apanhava e teve que tomar uma decisão em meter o futebol de lado e depois seguiu a vida dele. O que é que ele faz profissionalmente? Ele é técnico de máquinas de venda automática. Muito bem. E a tua mãe? A minha mãe é logista. Muito bem. Portanto, há essa ligação ao teu pai, ao mundo do desporto. Também. Sentes que o teu ADN foi Sim, bem contagiado? eu tenho um primo que joga na Primeira Liga da Roménia, na Universidade de Craiova. Quem é? É o André Duarte. O ano passado estava no Estrela da Amadora e é uma pessoa que também falo com ele quase todas as semanas. Falamos de futebol, falamos de como é que está a correr a vida dele e de certa forma também é uma pessoa que também me tem acompanhado desde a adolescência e às vezes falamos, sim. É importante também ter esse amparo familiar. Sim, é importante. Os teus pais acompanham-te, vêm cá ao Porto com regularidade, como iam às Aves, ao Monte Alegre, ou é difícil para eles nesta altura? Sim, de vez em quando vêm ver os jogos, ainda o último jogo com o Sporting vieram ver, a minha namorada também estava aí. E mesmo quando fui para Monte Alegre, saíam de Lisboa cedo e chegavam para ver os jogos às 3 da tarde em Monte Alegre. Agora duas perguntas, a ver se sabes a resposta. Sabes que nós no 00 temos uma base estatística muito grande, como tu sabes. Sabes qual foi o jogador que partilhou mais vezes o campo contigo? Faz alguma ideia? O jogador que partilhou mais vezes o campo contigo, que jogou mais vezes ao teu lado? Talvez o Ricardo Mangas. 91 vezes. Persegue-se para todo lado, não é o Ricardo? Eu cheguei a viver com ele no primeiro ano que tive no Desportivo das Aves. Não foi o primeiro ano que fui para Monte Alegre, mas o segundo neste caso, que foi o meu primeiro ano no Aves. Éramos para ficar ali na residência do Aves, mas depois decidimos que a residência tem 20 e tal ou 30 quartos e era muita gente. Eu e o Ricardo pensámos, vamos arrendar um apartamento. Ficamos os dois só na nossa casa e então ficamos muito mais à vontade, mesmo quando os nossos familiares viessem cá acima ver alguns jogos, podiam ficar em casa. E optámos por alugar uma casa, então vivi com ele durante um ano, uma época. Portanto, é mesmo mais do que colega de equipa, é mesmo amigo, sim, Ricardo. Sim. E é importante tê-lo aqui também ao teu lado, sim, ele já conhece bem o Boa Vista. Sim, também é importante, é um grande jogador e de certa forma também veio realçar e veio dar continuidade à sua carreira, mesmo umas coisas não estando a correr bem lá no Bordeaux, que ele teve, foi o clube que ele teve no ano passado. Veio para cá e sente-se também em casa e espero que ele dê o salto outra vez. Muito bem. Bruno, no 00 temos que o teu início no futebol aconteceu aos 8 anos no Sacavenense. Bate certo? Foi mesmo assim? Foi em 2006, 2007, sim, 7, 8 anos. No Sacavenense? Sim, foi no Sacavenense. Vivias nessa zona? Como é que aparece o futebol mais a sério na tua vida? Eu vivi na Bobadela com os meus pais, ficava a 5 minutos do campo do Sacavenense e entretanto pedi ao meu pai, na cidade, que queria muito jogar a bola e estava indeciso o meu pai estava indeciso em pôr entre o Olivais e Moscavide e o Sacavenense. E acabei por ir para o Sacavenense, eu e o meu primo. O André Duarte. Sim, o André. Entramos os dois ao mesmo tempo e fiquei lá 3 anos. E aos 10 fui fazer os treinos de captação no Benfica. Foi o Bruno Maruta que me foi buscar e então acabei por ficar no Benfica.
Quantos anos foram no Benfica depois? Foi 9 anos, foi dos 10 até aos 19. 10 Até o meu 19 último ano de júnior. Desde as escolas A até o meu último ano de júnior. Foram muitos anos, se calhar fazer um resumo sobre isso é um bocadinho difícil, mas há alguma história que gostes de contar sobre o Benfica, sobre a tua passagem pelo Benfica? Vivias na casa dos teus pais ou ficavas no Seixal? Sim, vivia na casa dos meus pais, sempre vivi lá. Ao início treinávamos nos Pilos do Exército, então o meu pai saía do trabalho mais cedo, às vezes saía um pouco mais tarde, mas os treinos também eram mais tarde, conseguia-me ir pôr aos treinos nos Pilos. Quando passei para o Seixal, para a academia, Para a academia? é que comecei a ir de metro, de Ficava um barco. bocadinho mais longe, não é? Ainda tinhas que fazer uns quilómetros. Ainda demorava 1 hora a chegar, porque saía da escola, apanhava o metro até ao Caixo Estreito, depois apanhava o barco até ao outro lado, e depois lá tínhamos uma carrinha do clube que nos levava até ao centro de estágio. Bruno, e no meio disto tudo, a escola, conseguias conciliar? Foi Foi um bocado difícil porque eu estava a tirar desporto e então para conciliar a escola com o futebol foi um bocado difícil. Acabei por arriscar, digamos assim. Deixei a escola de parte e optei por arriscar pelo futebol. Minha mãe na altura não ficou muito satisfeita. Imagina. O meu pai, mais ou menos, mas foi mais a minha mãe que não ficou muito satisfeita por ter deixado a escola. E depois no Benfica apanha gente de altíssimo nível. O presidente assim o diz. Rubem Dias, João Félix, Renato Sanches, Jota. Tiveste proximidade com algum deles? Qual deles mais te impressionou? Fala-me um bocadinho sobre isso também. Tive a oportunidade de treinar e de lidar com todos, mas o que mais me impressionou se calhar foi o Renato, o Sanches e o Jota. O Jota na altura era um craque. O João Félix, quando chegou, não jogava, mas depois a partir, acho que foi no segundo ano, a meio da época, a partir do momento em que começou a espalhar magia e depois começou a ter aquele perfume que ele tem. Mas de certa forma o Renato Sanches foi para mim se calhar o jogador que vi com mais potencial, com mais firmeza, com mais vontade de jogar e de querer mais. Fisicamente já era diferenciado dos outros? Sim, fisicamente já era diferenciado. Às vezes levava algumas duras dele, mas faz parte. Competitivo. Era competitivo. E ao longo destes anos todos de futebol, algum treinador que mereça uma homenagem pública da tua parte? Alguma referência? Eu tive alguns treinadores. Passei, se calhar, o Luís Nascimento, Renato Paiva, onde fui campeão de juvenis. O Mr. Leandro também, quando estive no Desportivo das Aves, na Liga Revelação, onde ganhei a Liga e a Taça. Também foi um treinador que apostou e acreditou em mim. E se calhar esses foram os mais tiveram mais importância na minha carreira. Se calhar foram esses três. Bruno, tu no Aves acabas por viver duas, o melhor e o pior, portanto, Taça de Portugal, Campeonato da Liga Revelação e depois o ano seguinte com aquelas dificuldades financeiras que foram públicas, brutais. Financeiramente, como é que te aguentaste nesse segundo ano? Eu, no meu último ano, foi o meu segundo ano no Desportivo das Aves, comecei a fazer a pré-época com a equipa principal, mas ao longo da época não consegui ter espaço, não consegui ganhar o meu espaço, e então voltei outra vez para a Liga Sub-23, para a Liga Revelação. E depois, quando aquilo começou a cair, começou a ter aquelas dificuldades, ainda fiquei 2 meses no Desportivo das Aves sem contrato, para ver se ganhava alguns minutos na equipa principal, para ver se jogava, mas depois, quando houve aquela situação em que a direção que estava lá
quis fechar o estádio para os jogadores, eu aí falei com o Mr. Nuno Manta Santos, em que já tinha acabado o contrato, já tinha passado 2 meses, e falei com ele e disse: Mister, eu tenho aí alguns clubes interessados, não estou mais com cabeça para estar aqui, e então vou à minha vida. Foi o que aconteceu. O Mister percebeu perfeitamente, também não me quis prender ali naquela situação, mas foi onde depois recebi a chamada do Vasco Varão e do Pedro Alves, que também tiveram influência e são grandes pessoas também, são grandes dirigentes, são pessoas competentes, qualificadas também, em que não tive um mínimo arrependimento também por ir para o Estoril. 2 projetos completamente diferentes. A minha questão anterior é mesmo essa, ou seja, no Aves, como é que vocês se apoiaram naquele momento difícil? Faltou-vos alguma coisa em termos financeiros? Os teus pais tiveram que ajudar? Ou... Não, os meus pais não me tiveram que ajudar, simplesmente o dinheiro que às vezes recebiam de um ordenado em atraso, sabia que tinha que poupar porque se calhar o próximo mês ia demorar. Mas de certa forma ali o pessoal da residência ficou muito junto. Às vezes íamos jantar ou almoçar fora todos juntos para ver se não deixávamos ninguém cair. Então essa entreajuda foi muito importante, foi saber que os nossos familiares estavam bem, que estávamos a fazer um sacrifício, não éramos nós que estávamos a prejudicar o clube, eram outras pessoas, então tentámos dignificar e honrar o Desportivo das Aves, que naquela altura estava a passar por uma dificuldade, e foi isso que aconteceu. Para ir até ao fim, não é? Para ir até ao fim. Ainda jogaste 6 vezes. Joguei 5 ou 6 jogos, mas entrei. A entrar. Se calhar 10, 8 minutos. Também foi o lado positivo, se é que existe, foi conheceste um bocadinho o que é a Primeira Liga, o andamento, a exigência. Sim, é diferente quando entras de início e depois quando entras, se calhar, ao fim. Achei uma diferença, achei também dificuldade em jogar a Primeira Liga, mas depois tive que dar o passo ao lado. Foi onde aceitei o projeto do Estoril, em que também na altura não tínhamos projeto de subida, e foi uma opção minha e voltar para perto da família, para perto dos amigos. Sim. E aceitei essa decisão. Bruno, estamos quase a acabar. Fora do futebol, como é que é o Bruno? Quais são os hobbies? Haverá mais prazeres além da bola a saltar, obviamente? Simplesmente gosto de estar em casa, gosto de ir passear com a minha namorada, gosto de ir à praia. Sou uma pessoa muito reservada, muito pacata, gosto muito de brincar também, gosto de falar com os meus amigos, gosto de desabafar, gosto de ir ao cinema, de estar com os meus amigos na esplanada. É um pouco disso. Animais, viagens? Tenho um animal de estimação, tenho a Mel, minha cadela, e gosto também muito de viajar. Foi espeitado a tua conta do Instagram, nota-se hoje. Sim. Bruno, tens um passado também rico nas seleções. Fui ao site da FPF e contabilizei 31 jogos pelas seleções jovens. 31, sim. Quais são as memórias mais fortes dessas seleções? Creio que até ao sub-19, não é? Sub-18. Comecei na seleção sub-16. Depois acho que foi a maior parte dos jogos e a maior parte dos treinos foi em sub-16, sub-17 e sub-18. Depois não fui mais porque, lá está, depois como saí do Benfica e fui para o Montalegre, de certa forma depois já não nos dão muita visibilidade, e então acabei por não ir mais. Mas lembro-me principalmente do Mr. Filipe Ramos, também me ajudou a crescer. E gostei muito de estar com ele, de participar com ele nos jogos, nos treinos. É uma pessoa muito divertida também, uma pessoa muito exigente. Também foi uma pessoa muito importante na minha fase de crescimento da carreira. Tens saudades de vestir aquela camisola? Tenho muitas saudades, claro. Acho que um jogador
é sempre um privilégio de honrar a camisola do seu país. Duas questões e estamos prontos, Bruno. Ok. Neste verão também vemos, além da tua saída para aqui para o Boa Vista, o Artur Gomes foi para o Sporting, o André Franco para o Porto, portanto, exemplos bons daquilo que foi também o Estoril nos últimos anos. O Artur e o André, surpreenderam-te estes saltos? Conheces bem? O que é que... Sim, conheço bem. Quando estava no Desportivo das Aves, a primeira pessoa que mandei mensagem foi ao André, perguntar como é que eram as condições, como é que era o clube. E tenho uma grande amizade com o André. Foi a primeira pessoa que me agarrei lá ao Estoril quando cheguei lá. Mas foi mérito deles, mérito individual, mereceram. E acho que têm muito ainda para dar ao futebol, tanto português como se for algum projeto lá fora. Que tipo de jogadores são? O André parece-me até muito parecido contigo, não sei se concordas ou não. Sim, Talvez por seres credino. Sim, ele é um jogador tecnicamente muito evoluído. E andávamos sempre juntos, mesmo nos treinos, a bater livres, bater penaltis, mesmo no balneário e tudo, andávamos sempre a partilhar ideias. E andávamos sempre a discutir o que é que fazíamos, que movimentos é que fazíamos dentro de campo. Muitas vezes ele podia descair também para a linha e eu vir para dentro. Mas também foi bom ter o André na equipa e continuo a desfrutar e a jogar como ele joga. Aqui no Porto, é possível estar de vez em quando juntos com eles ou os horários? Os horários às vezes não coincidem, mas ainda não tive a oportunidade para estar com ele. Mas um dia destes, quando tiver mais tempo, irei estar. A cidade não é grande também? Não é grande, não. Anda-se bem. Bruno, acabamos como começamos a falar do Boa Vista. O início foi excelente, a verdade é que há muita curiosidade para perceber até onde é que esta equipa pode ir. No balneário, vocês agarram-se ao jogo a jogo, ao lugar comum do jogo a jogo, que de facto se calhar é o mais racional, ou nas vossas cabeças há aí mais alguma coisa de especial? Não, simplesmente é o mais racional pensarmos assim, jogo a jogo. Não vale a pena metermos em bicos de pés, nem pensarmos que somos os maiores só porque ganhamos ao Sporting ou porque estamos bem no início da época. Tive um momento o ano passado no Estoril, em que começámos a época também muito bem. Sim, é verdade. E depois na segunda volta deixámos cair completamente. E é isso, é como tu disseste, é passo a passo, é jogo a jogo, para amealhar pontos e para estarmos o mais confortáveis possíveis na Liga. Bruno, foi um gosto. Foi um gosto também. Gostei muito.